Coloquei para gravar já. Vamos começar então. Muito bem, pessoal, vamos lá. Opa, não tá compartilhando. Aqui. Agora sim, acredito que vocês estejam vendo o PowerPoint, não é isso? Estamos vendo sim, professor. Beleza, então, vamos pegar e seguir a partir daí. Pessoal, qual que é a matéria de hoje? A matéria de hoje é uma matéria assim, que é mais elaborada do que as matérias anteriores. A gente vai falar sobre teste de hipótese, principalmente, né? Sobre, no caso, o teste T, sobre o teste Z. Vamos falar também sobre análise de variância, mas no final. Vamos ver se dá tempo de falar tudo. Se não dá tempo de falar tudo hoje, eu continuo na semana que vem, que vai ser o nosso último encontro. Mas a aula de hoje assim, ela é bem elaborada mesmo. A matéria em si é uma matéria bem interessante. Então, vamos começar aqui com esse conceito básico aqui. A gente vai fazer uma leitura mais rápida, tá? Para depois pegar, agilizar e mostrar como é que a gente faz as contas efetivamente. Para ter contexto, então, primeiramente, vamos começar a fazer a leitura desse slide aqui. Bom, conceitos gerais de teste de hipóteses. Apresentaremos agora um outro método para fazer inferência sobre parâmetros populacionais. Em vez de calcular uma estimativa do parâmetro pontual ou intervalo, iremos admitir um valor hipotético para um parâmetro populacional. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que, em geral, esse valor hipotético aqui, né, desse parâmetro populacional, a gente vai trabalhar muito com a média populacional. A ideia é, a partir de uma amostra, a gente conseguir inferir se a média populacional faz sentido ou não faz sentido, se está coerente ou não está coerente a partir de uma amostra. Certo? Bom, aí continuando. E com base nas informações da amostra, realizaremos um teste estatístico para aceitar ou rejeitar o valor hipotético, onde esse valor hipotético que mencionado, igual falei para vocês, vai dizer respeito sobre a média populacional. Como a decisão para aceitar ou rejeitar a hipótese será tomada de acordo com os elementos de uma amostra, fica evidente que a decisão estará sujeita a erros. Estaremos tomando decisões em condições de incerteza e, portanto, sujeitas a erro. Com base nos estudos obtidos em uma amostra, não é possível tomar decisões que sejam definitivamente corretas. Entretanto, como veremos adiante, podemos dimensionar a probabilidade, risco, de decisão de aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística. Então, é aquela questão de estar tomando decisões para a população em cima de uma amostra. Então, eventualmente, você pode ter um erro em cima disso aí. A gente vai calcular qual que é a probabilidade de uma determinada hipótese estar correta ou não. Deixa eu passar aqui esse slide. Aqui. Hipótese estatística. Trata-se de uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional, igual mencionei, vai ser para a gente a média, ou quanto à natureza da distribuição de probabilidade de uma variável populacional. Teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. Para testar um parâmetro populacional, devemos afirmar cuidadosamente um par de hipóteses, uma que represente a afirmação e outra que represente o seu complemento. Quando uma dessas hipóteses for falsa, a outra deve ser verdadeira. Essas duas hipóteses são chamadas de hipótese nula, que a gente vai simbolizar pelo H0 aqui, e hipótese alternativa. Então, na aula de hoje, vou fazer menção várias vezes a esse H0, que é a nossa hipótese inicial, e esse HA, que vai ser a nossa hipótese alternativa. Quando H0 é verdadeira, a gente pega e rejeita a alternativa. Quando H0 é falsa, a gente aceita a hipótese alternativa. Seguindo aqui está bem completo, pessoal. Depois vou mandar para vocês esses slides também. Aqui, então, você consegue visualizar algumas coisas. Sempre que a gente falar sobre hipótese o H0, a gente vai utilizar isso aqui, ó. E os símbolos relacionados a H0 são esses símbolos aqui. Ou seja, o menor ou igual, o igual ou maior ou igual. Então, esses três símbolos aqui
vão ser sempre os símbolos associados ao H0. E a hipótese alternativa vai estar sempre associado aos sinais de menor, diferente ou maior. Então, aqui você acaba tendo as desigualdades estritas e aqui você acaba tendo esses sinais aqui. Então, sempre H0 vai estar associado a esses sinais menor ou igual, igual ou maior ou igual, e a hipótese alternativa a esses outros três sinais. A ideia é que quando você supõe que H0 seja verdadeira, uma vez que ela for verdadeira, a gente aceita. Se ela for falsa, a gente acaba aceitando a hipótese alternativa. E aqui você tem um diagrama interessante, ó, do que pode acontecer. O primeiro item é quando você tem uma situação bicaudal, ou seja, se você tiver que esse mi que está aqui, certo? Vai ser usado para fazer a nossa hipótese. Então, o que acontece? Se você tiver que, se o mi for igual a k, você aceita, no caso, H0. São as hipóteses que nós temos. H0, o mi é igual a k, e a hipótese alternativa é que se o mi não for igual a k, que vai ser um parâmetro testado, então vai valer a hipótese alternativa. Quando tem, no caso, o primeiro caso é apenas, você acaba tendo o seguinte, vou fazer aqui um gráfico assim. Numa situação dessa, você tem uma situação bicaudal. Por quê? Quando você usar o diferente, ou vai estar aqui, ou você vai utilizar isso aqui. Então, pode ser as duas possibilidades. Daí é bicaudal. Quando você utiliza o maior, o menor, igual está aqui nas outras aqui, você tem uma situação unicaudal. O que significa isso? Suponha que você tem aqui a distribuição normal, certo? Se você tiver, por exemplo, a situação do bicaudal, aliás, unicaudal com menor, então você vai ter uma coisa chamada região crítica. É quando está de um lado só. Se é menor, você pega a parte à esquerda. E se é maior, por exemplo, o item 4 aqui, você pega, também vai ser unicaudal, só que aí vai valer a parte à direita. Eu vou ter exemplos mais claros sobre isso aqui. Então, só para deixar bem claro aqui, ó, esse aqui seria unicaudal à esquerda, unicaudal à direita, e aqui seria bicaudal, que tem uma cauda dos dois lados. Aqui tem, no caso, o p-valor, a definição do p-valor. Esse p-valor aqui, pessoal, deixa eu ler para vocês a definição dele aqui. Ó. Ao realizarmos um teste hipotético, partimos de um lado do valor de alfa. Lembra que o alfa é o nível de significância fixado para uma determinada decisão. Uma alternativa é deixar a cargo de quem vai utilizar as conclusões do teste a escolha do valor para a probabilidade de alfa. Muito embora, pessoal, você pode arbitrar sobre o valor do alfa, em geral você acaba utilizando esse alfa aqui como sendo 0,5, tá? Em geral você pode pegar e utilizar o alfa como sendo 0,5, quer dizer que o nível de significância é 0,5. Claro que você pode arbitrar, você pode pegar um valor de alfa menor, um valor de alfa maior, mas assim, comumente, né, por convenção, é aceito usar esse alfa aqui, muito embora você possa arbitrar sobre ele. Aqui seguindo, ó, a ideia consiste em calcular a probabilidade supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Essa probabilidade será o nível descritivo, denotado por p-valor. Valores pequenos do p-valor evidenciam que a hipótese nula é falsa, pois sendo a amostra nossa ferramenta de inferência sobre a população, se fornecer uma estimativa, ela fornece uma estimativa que teria probabilidade muito pequena de acontecer se H0 fosse verdadeira. Em suma, gente, está escrito aqui embaixo, ó, se você tiver que o p-valor é menor que o nível de significância, que é o alfa, a gente rejeita H0. E se o p-valor for maior do que o nível de significância, que é o alfa, a gente aceita. Basicamente, vou fazer um desenho aqui. Ó. Depois esse desenho vai estar melhor feito adiante. Você vai ter aqui uma distribuição. E o que acontece? Suponha que você tenha aqui o valor você tem um nível de significância, por exemplo, igual a 0,05. Quer dizer, então, que essa área aqui, se for no caso unilateral à direita, vai valer, no caso, 0,05, que é, no caso, 5%. O que esse texto fala é o seguinte, eu vou calcular o p-valor, né? Aí, se esse p-valor aqui, se ele for maior do que alfa, então ele vai estar um pouco mais aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui, vai estar maior. Então, o p-valor, ele acaba somando tudo aqui, isso aqui, se ele for maior do que alfa.
Então, se você tiver um p-valor, por exemplo, aqui, um p-valor igual a 0,06, ele abrange uma área maior, vai estar nessa região. Então, esse caso aqui, ó, se o p-valor for maior do que o alfa, que é o nível de significância, a gente vai aceitar H0, que é a hipótese inicial. E se o p-valor for menor do que o nível de significância, que é o alfa, a gente vai rejeitar. Então, só fazendo aqui novamente, depois vai estar melhor feito esses desenhos aqui à frente, é o seguinte. Aqui você tem uma distribuição normal, tá? E aqui você acaba tendo, então, o nível de significância que é dado pelo alfa. Se você tiver unilateral, né, então esse valor aqui, dessa área aqui, é o valor de alfa. Aí o que acontece é o seguinte, ó. Aqui está o alfa, né? Se o p-valor, aqui vamos colocar que você tem o valor de alfa aqui, que é essa área aqui. Se o p-valor for menor do que o alfa, então vai ter só esse pedacinho aqui. Então a gente vai rejeitar H0. E se o p-valor for maior do que o alfa, que é quando ele ultrapassa aqui está o alfa, essa região aqui. Se você pegar um p-valor maior, vai dar toda essa região aqui, então a gente acaba aceitando o H0. Eu sei que está um pouco confuso, mas quando eu explicar isso aqui no exemplo, fica mais simples. Mas, em suma, o que a gente vai utilizar sistematicamente é isso aqui, ó. Opa, peraí. Que a gente vai utilizar sistematicamente essa observação aqui embaixo. Se você tiver que o p-valor é menor do que alfa, a gente vai rejeitar o H0. E se o p-valor for maior do que alfa, a gente vai aceitar o H0. Bom, aqui tem como é que a gente vai fazer, tem passo a passo como é que vai ser feita essa análise do H0 aqui. Então tá assim, primeiramente, estabeleça a hipótese nula. Lembra que a hipótese nula é aquela hipótese onde você acaba utilizando o quê? Estou voltando aqui. Onde a gente acaba utilizando aqui quem? O maior, ou igual, o menor ou igual, ou o igual só. Isso aqui tem a ver, no caso, com o H0, né? E no caso aqui, a hipótese alternativa tem a ver, no caso, com esses símbolos aqui. O Z observado e o T observado, eu vou explicar como é que faz adiante. Tem duas fórmulas, uma para o Z observado e uma para o T observado. Eu vou explicar quando é que você utiliza um e quando é que você utiliza outro. Depois aqui, ó, o terceiro item. Faça um gráfico da distribuição amostral, de acordo com a hipótese alternativa. Marca a região crítica. Aqui está bem interessante esse diagrama aqui, pessoal. Olha só. O que acontece? Esse desenho aqui está o desenho feito de maneira melhor, né? Ele traz para a gente aqui quando é que você vai aceitar o H0 e quando é que você vai rejeitar. Se você tiver, por exemplo, calculou o p-valor. P-valor tem a ver com probabilidade. Se o p-valor tiver um pedacinho só aqui, deixa eu mudar essa cor aqui, quer ver? Pegar, por exemplo, um azul. Se o p-valor for só um pedacinho assim, né, tiver, no caso, só esse pedacinho para cá, se o p-valor for isso aqui, o que acontece é que a gente vai rejeitar H0. Rejeita. E se você tiver, por exemplo, um p-valor maior, se o p-valor pegar uma área maior aqui, você aceita H0. Então, se o p-valor for menor, estiver na região crítica, se o p-valor estiver dentro da região crítica aqui, a gente rejeita H0. Se o p-valor for maior do que a região crítica, a gente aceita H0. E aqui, igual mencionei, o primeiro teste aqui ele é unilateral à direita, esse aqui é bilateral, esse aqui é unilateral à esquerda. Quando você tem uma região crítica unilateral à direita, o símbolo associado ao H0 é esse aqui, ó, é só o maior. Quando você tiver uma região bilateral, o símbolo associado ao H0 é o diferente. E quando você tiver uma região unilateral à esquerda, o símbolo associado é o menor. Então, ó, o menor à esquerda, tá vendo? Pela setinha aqui, ó, a setinha está apontando para a direita, direita. A setinha aqui está apontando para a esquerda, pega a esquerda. Beleza, pessoal. O valor crítico, né, que é o Z crítico e o T crítico, a gente vai calcular a partir da tabela
No caso, se for o Z crítico, é a tabela normal, e se for o T crítico, é a tabela T. A gente vai fazer um exemplo também aqui. Eu tenho que calcular esses dois valores. Olha, aqui, pessoal, tem a fórmula para calcular o Z crítico. Aliás, o Z observado. O Z observado é dado por essa fórmula aqui. E aqui tem uma legenda. Esse X aqui com tracinho é a média amostral. Esse M é a média populacional que vai ser testada sob H0. O sigma aqui, no caso, é o desvio padrão. E o N é o tamanho da amostra. E eis que temos aqui um exemplo, gente. Olha só, esse primeiro exemplo aqui, eu vou fazer ele manualmente, eu vou fazer ele também no computador. Os demais eu faço tudo no computador, que der para fazer. Então, esse aqui eu vou explicar como é que a gente faz ele manualmente, depois eu explico como é que faz no computador, que é naturalmente muito mais simples. Deixa eu só separar aqui. De poder fazer isso aqui no computador, manualmente aqui. Deixa eu pegar a câmera aqui. Só mais um minuto. Isso. Aqui tem uns fiozinhos, mas tudo bem. Deixa eu organizar aqui. Só mais um minuto aqui, pessoal. Pera, deixa eu melhorar isso. Então, aqui, gente, olha só, temos esse primeiro exemplo aqui. Vamos entender o primeiro exemplo. Deixa eu botar mais luz aqui. Ok. Esse exemplo aqui é o seguinte, quer ver? Ele fala assim, ó. Exemplo 1, né? Ele fala assim, funcionários de uma firma de contabilidade afirmam que a média do salário dos contadores é menor do que o seu concorrente, que é de R$45.000. É o salário anual, de 45 mil dólares. Uma amostra aleatória de 30 contadores da firma mostrou que a média dos salários é de 43 mil dólares anuais. Sabe-se de estudos anteriores que o desvio padrão populacional dos salários é de 5.200 dólares. Determine se a afirmação dos funcionários ao nível de 5% de significância. Não, teste a afirmação dos funcionários ao nível de 5% de significância. Qual é a ideia padrão aqui, então, pessoal? Só explicando o que está acontecendo aqui. Então, o que acontece? Os funcionários de uma determinada firma falam que o salário deles é menor do que o salário da outra firma, que é de 45 mil dólares. Então, nesse caso aqui, o nosso MEI que vai ser testado são 45 mil dólares. Aí, para poder testar isso aqui, o que aconteceu? Tirou-se uma amostra da própria firma mesmo e viu-se que a média salarial da própria firma é de 43.500 dólares. E sabe-se também que o desvio padrão dessa firma, né, é de 5.200 dólares. A pergunta aqui, ao nível de significância, é de 0,05. A pergunta aqui é o seguinte, essa afirmação que esse pessoal aqui dessa firma que está reclamando do salário faz sentido? Procede a esse nível de significância? Então, qual que é a história aqui, gente? Quem é que vai ser H0 e quem é que vai ser o H alternativo? Ó, o H0, só relembrando aqui, quem vai ser H0? Eu vou testar a hipótese. No caso, o pessoal afirma o seguinte, ó, esse pessoal aqui de baixo afirma que eles estão recebendo menos, né? Então, o meu H0, eu vou falar o seguinte, eu vou falar que o salário deles é igual. É maior ou igual a 45 mil dólares, que é o salário da concorrência.
A minha hipótese alternativa é o que o pessoal da firma está reclamando, está falando que eles ganham menos que isso. Então, percebam só, olha, tem uma firma, tem lá funcionários. Esses funcionários falaram que eles ganham menos do que o salário da outra firma. O salário da outra firma é de $45.000 anuais. Então, a minha hipótese, o meu H0, é que o salário da firma que eu vou testar, esse MI aqui é o salário da firma que eu estou testando. O salário, no caso, é a média populacional do salário. Estou afirmando aqui que a média populacional é maior ou igual a $45.000. E se isso aqui não for verdade, vai valer, no caso, a hipótese alternativa. Essa hipótese alternativa aqui é o que o pessoal da firma quer provar, que eles estão ganhando, em média, menos que o pessoal da outra firma. Lembra que esse X barra aqui é a média amostral. Esse MI aqui é a média populacional da firma que o pessoal está reclamando do salário lá. Aí, como é que eu procedo isso aqui? Primeiramente, né, como eu quero fazer isso aqui manual, eu vou ter aqui a distribuição normal, supondo que a distribuição seja normal, né? A gente tem que supor isso. Aí, o que acontece? Como o nível de significância é 0,05, e como aqui eu estou usando o menor, então vai me interessar o quê? Vai ser unilateral. Esse valor aqui, pessoal, que eu estou marcando aqui, ele é, no caso, o 0,05. É o meu alvo. Se aqui vale 0,05, automaticamente, para a gente poder utilizar a tabela da normal, eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Se aqui vale 0,5, do outro lado aqui também vai valer 0,5. Mesmo que eu não vá usar. O detalhe todo é o seguinte, ó, tudo isso vale 1. Logo, a metade aqui vale 0,5. Se eu tiro 0,05, quanto é que vai sobrar aqui? Vai sobrar, no caso, 0,45. Porque 0,45 mais 0,5 dá 0,45 mais 0,05 dá exatamente 0,5, que é toda essa região aqui. Se eu pegar essa região aqui, lembra que, no caso, a probabilidade é o quê? É 50%, esse pedacinho aqui todo. Né? 50% é 0,5. Ok. Então, a conta que foi feita aqui, para essa região que eu vou destacar aqui, ó, de lápis, foi o quê? Foi 0,5 menos 0,05, que dá então 0,45. Que é esse pedaço aqui. Para que isso vai me servir? Porque a partir daqui, pessoal, eu vou procurar esse valor aqui na tabela da normal. Achando esse valor aqui na tabela da normal, eu consigo achar quem é esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser o nosso Z crítico. Vai ser o nosso Z crítico. Então, se eu buscar aqui na tabela da normal, quer ver, está aqui. Deixa eu aumentar ela. Lembra o valor, é 0,45. Ó. Então, percebam só, se eu busco aqui na tabela da normal, o 0,45, ele vai estar, se não tiver exatamente o valor, a gente pega o mais próximo, mas está aqui, ó. Aqui está o 0,45. Ele está em que linha? Na linha 1,6. Qual coluna? Do 5, então vai dar 1,65. Então, esse valor aqui, pessoal, vai ser o nosso Z crítico. Esse valor é o nosso Z crítico. Significa, então, que esse Z crítico nosso aqui, ele vale menos 1,65, já que está do lado negativo. Nosso Z crítico aqui. Agora eu vou calcular quem vai ser o Z observado. O Z observado é o seguinte, ó. O Z observado, ele é dado por aquela fórmula que nós vimos aqui. Aqui, ó. Ele é a média amostral menos o valor que a gente vai testar sobre quem? Sobre o desvio padrão sigma sobre a raiz de n.
Então, nesse caso aqui, vamos calcular quem é esse valor. Quem é o nosso Z observado. Esse X aqui, que é a nossa média amostral, é de 43.500. Esse Mi, que é o valor que nós vamos testar, está aqui em cima, de 45.000. Sobre o desvio padrão populacional é de 5.200. Sobre a raiz de N, o nosso N aqui, no caso, é o total de pessoas que foram entrevistadas. Salvo engano, foram 30 contadores, 30 pessoas. Então, o nosso N, que eu esqueci de colocar, ele vale 30. Efetuando essa continha com a ajuda de uma calculadora, eu vou ter 43.500 menos 45.000 dividido por 5.200 dividido por raiz de 30 aqui. Isso aqui dá precisamente menos 1,57. Qual que é a interpretação que eu faço isso? Vamos lembrar. O nosso Z crítico é 1,65. Né? Como aqui é valor negativo, pessoal, o menos 1,57 vai estar à direita dele. Então, o nosso Z observado, vou colocar aqui, vai estar à direita, que é menos 1,57. Então, percebam só que o Z observado, ele é maior que o Z crítico. Significa, então, o seguinte, quando você fala o Z observado, pessoal, significa, então, que o meu Z observado não está na região crítica. Ele está fora da região crítica. O Z observado está fora da região crítica. Se o Z observado está fora da região crítica, a gente aceita, vou colocar assim, como o Z observado é maior que o Z crítico, aceitamos H0. O que significa aceitar H0? Lembra que H0 é quando a média salarial era o quê? Era maior, a média salarial populacional era maior ou igual a 45.000. Ou seja, a média populacional dos salários é maior ou igual a 45.000 dólares. Na prática, significa, então, que a reclamação dos funcionários em relação à média, né, do salarial deles ser menor não procede. Na prática, está dizendo isso. Tá? Deixa eu só melhorar um pouquinho isso. É isso, então. Eu sei que fazer isso aqui manualmente é chato. Fato isso. No entanto, o Excel resolve isso para a gente de maneira bem simples. Eu vou explicar como é que a gente faz isso no Excel. Eu só fiz essa conta manualmente para mostrar que é possível fazer manualmente, mas não é viável. Então, sempre que eu puder utilizar o Excel, eu vou utilizar o Excel, que eu acho que é uma ferramenta absurdamente preciosa. Então, voltando aqui agora, pessoal, dando sequência aos nossos slides aqui, vou continuar a leitura deles aqui e, acho que, salvo engano, na sequência mostra como é que a gente faz aquela conta que nós fizemos aqui, utilizando o Excel. Quer ver? Vamos lá. Aqui tem a tabela, aqui. Opa! Aqui, na verdade, a conta que foi feita, tá? Está no slide aqui. Aqui está explicando direitinho, né? Aqui pegou aquela região à esquerda. A conta que eu fiz no papel, eu também fiz aqui no slide aqui, né? Eu quero isso aqui agora. Como usar a função? Aqui faltou uma cedilha, tá? Como usar a função teste Z no Excel? Esse teste Z aqui no Excel, ele devolve o valor de P unilateral do teste Z. Então, na prática, é o seguinte, quando você for calcular
essa função aqui, utilizando o teste T, deixa eu fazer um desenho aqui. O que vai valer é o seguinte, aqui você acaba tendo a distribuição normal. Deixa eu fazer aqui. Sim. Aqui está a distribuição normal. Quando você calcular, pessoal, o teste Z pelo Excel, o que ele vai te dar vai ser esse valor aqui, por exemplo. Ó. Ele te dá essa soma aqui sempre da esquerda para a direita. Então, se, por exemplo, se você precisar calcular o valor que estiver à direita, aqui, você tem que acabar invertendo. Você tem que pegar, na verdade, 1, que é o total, e subtrair o restante para ter isso aqui. Vamos ver que eu vou explicar para vocês que está bem resolvido isso já. Quer ver? Então, no caso, o teste T no Excel devolve o valor P caudal. Ele calcula o valor P para a gente. A sintaxe da função é essa. Tá? A sintaxe é essa. A matriz é a matriz de dados que a gente vai ter. É a matriz de dados amostral que a gente tem. O X é obrigatório. O detalhe todo é o seguinte, que nessa sintaxe aqui, esse X que está aqui, pessoal, se você quiser fazer uma analogia, ele é o nosso MI da nossa conta, é o valor a ser testado. O X nosso é o valor a ser testado. Aqui ele chama de X, o Excel chama de X. E o sigma é o desvio padrão populacional. Se você não tiver o desvio padrão populacional, você acaba utilizando o desvio padrão amostral, que aí acaba caindo no teste T, que a gente vai ver mais adiante o que é. Eu queria só destacar isso aqui com vocês, quer ver? Isso aqui é fundamental para entender. Até coloquei de negrito aqui. Ó. A saída do P-valor, a saída do valor P, do P-valor unilateral da função, assume que a média da amostra, lembra que a média da amostra, que é o X com tracinho, é maior do que a média testada que eu chamei de μ. Se a média da amostra for menor que o valor do segundo argumento, então temos que subtrair a saída da função a partir de 1, para obter o verdadeiro p-valor do nosso teste. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoal, novamente. Tem que lembrar que o teste T, ó, se você tiver um caso assim, nessa parte aqui, toda vez que você fizer a conta, se você tiver com X, toda vez que você usar esse teste aqui, ele está assumindo que a média amostral é maior do que a média populacional testada. Se você tiver o contrário disso, o que ele acaba calculando para a gente é esse valor todo aqui. Se você tiver que a média amostral é menor do que a média populacional, ele acaba calculando para a gente todo esse valor. Então, se você quiser esse valor aqui, que na verdade é o que interessa para a gente, tem que pegar 1 menos essa quantidade que vai dar aqui, que é o p-valor. Eu vou explicar isso no exemplo, que aí fica mais fácil. Aqui, ó. Esse aqui, pessoal, não era para ter aparecido isso, mas enfim apareceu. Aqui é o seguinte, esse aqui é o exemplo 1 feito utilizando o Excel. Como é que a gente faz essa conta utilizando aqui o Excel? Vou explicar para vocês. Aí. Deixa eu abrir o Excel aqui e mostrar como é que é feito essa conta utilizando aqui o Excel. Isso. Bom, acredito que vocês estejam vendo aqui o meu Excel. Vou voltar para cá. Então, olha só, pessoal. No Excel aqui, o que eu fiz? Eu peguei aqueles dados que nós tínhamos lá e coloquei aqui. Vamos lembrar que o que nós tínhamos era o quê? A média a ser testada, né, era de $45 mil. O desvio padrão era de $5.200. E, no caso, a média amostral, que era a média das pessoas que foram entrevistadas, era de $43.500. Lembra que o nosso H0, aí voltando aqui, lembra que o nosso H0, eu estou supondo que a média populacional não é menor que a média da outra firma. E a nossa hipótese alternativa, que é o que os empregados aqui, que os funcionários querem provar, é que a média populacional é menor. Então, aqui, o nosso H0 é maior, a média populacional é maior ou igual a 45 mil, e a nossa hipótese alternativa é que é menor.
Aí como é que eu faço essa conta aqui no Excel? Está aqui. Aqui está feita a conta, só que eu vou fazer do lado aqui de novo. Quer ver? Eu faço da seguinte maneira, pessoal. Primeiramente, eu vou utilizar aqui a função teste Z. O que tem a função teste Z? Tem que ter a matriz, que é a matriz de dados, o X, que nesse caso é a média a ser testada, e o sigma, que no caso é o nosso desvio padrão populacional. O detalhe todo, pessoal, que ele não tem o lugar para colocar a média amostral, que seria o 43 mil. Ele pede a matriz, em vez de pedir a média amostral. Aí aqui eu usei um jeito. Eu sei que foram entrevistadas lá 30 pessoas. E eu sei que a média salarial daquelas 30 pessoas foi de 43.500. O que eu fiz? Eu peguei o 43 e coloquei aqui e arrastei. Quer ver? Deixa eu mudar isso aqui um pouquinho. Espera aí. O que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Como eu não tinha a média aqui para colocar, como eu tinha a média, mas não tinha tabela, eu simplesmente peguei o 43.500 aqui e arrastei isso aqui até chegar aqui embaixo 30 vezes. Por que 30 vezes? Porque eu sei que foram entrevistadas 30 pessoas. É equivalente a você calcular a média. Isso. Equivale a você pegar e calcular a média do mesmo jeito. Aí eu vim aqui e fiz assim, ó. Vamos lá. A fórmula, né, do teste Z é o próprio teste Z, está aqui. Eu venho aqui e coloco toda aqui a matriz. A média populacional a ser testada. Lembra que é essa aqui, ó, 45 mil. E o nosso desvio padrão é 5.200. Dá Enter aqui, ó. Deu esse valor. O que é esse valor aqui, pessoal? Esse valor aqui é o seguinte, ó, esse 0,94 aqui é o p-valor. Mas lembra que nós estamos trabalhando com uma situação em que a média a média a ser testada aqui é maior do que a média amostral. Se você lembrar o que eu acabei de falar aqui atrás, ó, quer ver? Aqui, ó, a saída do p-valor a saída do p-valor unilateral da função assume que a média da amostra é maior que a média μ a ser testada. E está acontecendo exatamente o contrário lá. Se você está assumindo, né? No nosso caso lá, eu estou assumindo o seguinte, que a média a ser testada, que é o μ, ela que é maior do que a média amostral. Então, nesse caso, quando acontece isso, o valor que eu obtenho lá está errado. Você tem que pegar aquele valor que está lá, que na verdade o que ele está calculando aqui é o seguinte, está vindo calculando aqui o p-valor, até aqui ele está marcando tudo isso. Por isso que deu aquele 0,90 e alguma coisa lá. Eu não quero toda essa parte, que eu quero esse pedacinho aqui. Então, é 1 menos esse 0,9 aqui. Quando é que eu tenho que fazer isso? Sempre que você tiver que a média a ser testada for maior do que a média amostral. Que é exatamente aqui. A média a ser testada, que é 45 mil, está sendo maior do que a média amostral. Aí, nesse caso, é só fazer isso aqui, ó. Eu pego 1 menos o valor que foi calculado aqui. Que dá, então, 0,057. E como é que eu interpreto isso? A interpretação está aqui, ó. Lembra que o meu nível de significância era de 0,05. 0,057 quer dizer que é mais do que 0,5. Então, nesse caso, que o meu p-valor é maior do que o meu nível de significância. Se o meu p-valor é maior do que o nível de significância, é aquilo que eu tinha. Eu tenho que o p é maior do que o alfa. O P é maior do que o alfa, que é o 0,05. Então, se P é maior do que o alfa, que é 0,05, a gente faz o quê? A gente aceita H0. É o que está dizendo aqui, ó. Aqui você pode, se você tiver esse valor aqui, que é o P-valor, né? Maior do que o nível de significância, a gente aceita H0. Se o P-valor for menor do que o nível de significância, a gente rejeita H0 e aceitaria HA. E foi exatamente essa colocação que eu fiz aqui, ó. Aquela tabela dos cálculos lá, eu só peguei e colei para cá, ó.
Então, nós tivemos aqui que o teste Z deu esse valor. Como a média a ser testada é maior do que a média do que a média amostral, a gente tem que pegar, então, fazer o seguinte, para ter o p-valor. Pegar 1 menos o valor que teve aqui no teste Z, que é isso aqui. Aí está aqui, como o nível de significância é 0,5 e o p-valor é 0,057, iremos aceitar H0. Se você quiser pensar num gráfico para isso, o gráfico para isso seria o seguinte, ó, seria alguma coisa assim. Né? No caso, esse cara aqui seria o nosso alfa, que é 0,05, e o nosso p-valor está um pouco mais aqui à esquerda, ele vai ser um pouco mais abrangente. O nosso p-valor, ele vai ser isso aqui, ó. Vai ser toda essa região aqui. E essa região aqui está valendo, então, 0,057. Esse cara aqui vai ser o nosso p-valor. Que é esse valor que está aqui. Então, se o p-valor for maior do que o nível de significância, a gente pega, aceita H0. Ou seja, a média, não há indícios, né, que a média populacional daqueles contadores seja diferente do que a média populacional dos outros contadores. Aqui tem um segundo exemplo, gente. Ó. Vou fazer a leitura e vou resolver com vocês esse segundo exemplo aqui. Suponha que um pesquisador deseje verificar se o medicamento M, utilizado no tratamento de determinado sintoma, apresenta como efeito colateral uma alteração nos níveis de pressão arterial sistólica. Como se trata de um medicamento de uso comum, o investigador não tem dificuldades em localizar pessoas que estão tomando a droga. Seleciona, então, ao acaso, 60 indivíduos adultos, certificando-se que suas pressões arteriais eram normais antes de serem medicados. O pesquisador mede a pressão arterial nessas pessoas após elas terem ingerido o medicamento durante igual período de tempo e obtém a média de 135 miligramas de mercúrio. Um extenso estudo realizado em adultos do Rio Grande do Sul mostrou que a pressão arterial sistólica tem, nesse estado, média igual a 128 milímetros de mercúrio, com desvio padrão de 24 milímetros de mercúrio. Aqui tem a citação de quem fez o estudo. Com base nessas informações, pode o pesquisador concluir que o medicamento M altera a pressão arterial dos pacientes que ingerem com um nível de significância de 0,05? Então, nesse quadro, né, nesse contexto que temos esse exemplo aqui, né, com essa variação de pressão. As pessoas testadas aqui tiveram uma média de 135. A média no estado é isso aqui. Então, claro que essa média aqui é uma média mais alta, mas essa média aqui é a média amostral. Esse valor aqui, na verdade, é a média a ser testada. A pergunta é, será que a partir dessa amostra pode-se concluir que essa alteração que teve aqui é significativa com esse nível de significância aqui? Quer dizer, será que essa variação foi significativa com esse nível de significância? Essa que é a pergunta. Então, aqui, ó, quem vai ser o nosso H0? Se você analisar o nosso H0 aqui, é isso. Eu estou afirmando que não há diferença na média. E o nosso HA, que é a hipótese alternativa, é que há diferença na média. Então, a gente vai testar esse valor aqui. Então, no nosso caso, o nosso μ é 128 e o nosso x, né, a média amostral, é 135. Esse caso aqui, gente, eu poderia fazer isso manualmente, mas não é viável. Eu já fiz diretamente utilizando aqui o Excel. É o exemplo 2, está aqui. Aí, como é que foi feita essa continha? Lembra que a nossa média está aqui, ó, é 135. E essa fórmula aqui, igual eu falei para vocês, eu não consigo, nessa fórmula aqui, calcular a média. Eu sou obrigado a calcular a tabela de dados, colocar a tabela de dados. Eu peguei o 135, como eu tinha aqui 60 pessoas, cadê? Aqui. Como eram 60 pessoas aqui, então eu peguei o 135 e repeti ele 60 vezes.
Apareceu aqui embaixo 60 vezes. Não sei porque não está aparecendo aqui, mas enfim. São 60 vezes que eu coloquei aqui. Realmente não aparece. Meu Excel, às vezes, ele tem um pouco de vontade própria, tá? Então, algumas coisas não está aparecendo aqui à esquerda os valores. Teria que fechar e reabrir, mas não tem problema. Então, vamos lá. Essa conta aqui é o seguinte. A média a ser testada é de 128, que é aquela média no estado, feita anteriormente, a partir de estudos, com desvio padrão amostral, né? Aliás, desvio padrão populacional de 24, e, no caso, a nossa média daquela amostra é de 135. Então, a primeira observação que você faz aqui é que a média amostral é maior do que a média a ser testada. Então, a gente não vai subtrair. No entanto, tem a seguinte situação, pessoal, que eu acabei não comentando com vocês. Vou comentar aqui, quer ver? Percebam que aqui eu utilizei o símbolo de diferente, em vez de utilizar maior ou menor. Então, o que acarreta isso? Se o símbolo é diferente, como eu tenho aqui o valor como x, né? Ele é maior que a média a ser testada, o p-valor que vai ser calculado lá, pessoal, o p-valor vai ser somente uma cauda dessa. O valor que vai ser dado lá pelo teste Z vai ser apenas uma cauda dessa. Só que o p-valor, só que como aqui eu utilizei o símbolo de diferente aqui, esse teste aqui ele é bicaudal. Então ele pega tanto o lado à esquerda quanto o lado à direita. O valor que eu vou ter lá vai ser somente esse valor aqui. Como eu quero pegar esses dois valores aqui, eu vou ter que pegar o valor aqui do teste T, do teste Z, desculpa, e multiplicar ele por 2, porque eu vou calcular apenas um desses, como eu quero, como ele é bicaudal, né, como está dos dois lados aqui, eu multiplico por 2 para ter o total do valor de P. Então, o valor P aqui vai ser o teste Z multiplicado por 2, que essa conta aqui só vai me dar a parte à esquerda. Multiplica por 2, eu tenho os dois. E por que eu tenho um teste bilateral? Porque é que foi utilizado o diferente. Sempre que tiver o símbolo diferente, o teste ele é bilateral. Essa que é a ideia básica. Dito isso, eu vou voltar para o Excel para finalizar essa conta, então, com vocês. Aqui, gente, eu fiz a conta já anteriormente, mas vou fazer novamente aqui. Então, eu arrastei esse 135 60 vezes, porque na tabela aqui você é obrigado a utilizar isso. Vou colocar teste Z, né? A matriz é essa. Aqui que deu aqui. Ok. No caso, o valor testado é o 128. E o desvio padrão populacional foi dado aqui também é 24. Então, deu esse número aqui. Lembra que esse número aqui é quando eu pego somente um lado. Aí, para você conseguir o valor de P, ou P-valor, que é a mesma coisa, eu pego, então, eu multiplico esse valor aqui por 2. Então, temos isso aqui, esse valor aqui, gente. Percebam só que agora dá para a gente concluir. Lembra que o nível de significância era 0,05. O valor P nosso, ou P-valor, é 0,02. Então, a conclusão está aqui. Ó. Primeiramente, como a média amostral é menor do que a média, como a média a ser testada é menor do que a média amostral, o teste é bilateral. Então, a gente pega o valor para calcular o P-valor, eu pego o valor de Z que está aqui em cima e multiplico por 2, que é o valor que está aqui. Aqui embaixo tem a conclusão. Como o nível de significância é 0,05 e o P-valor é 0,023, a gente rejeita H0. Então, quer dizer que a gente vai rejeitar H0. Vamos concluir isso aqui agora. Lembra que se eu rejeitar H0, quer dizer, então, que, de fato, aquele medicamento lá, aquela droga, altera a pressão sistólica, que é o que está concluído aqui. Ó. A gente vai rejeitar H0 e iremos rejeitar H0. Então, se a gente rejeita H0, a gente vai aceitar
a hipótese alternativa. Era para ter escrito isso aqui do lado e não escrever, mas, enfim, significa, então, que de fato, aquela droga que foi utilizada aqui, né, ela altera, sim, a pressão sistólica das pessoas. Essa é a conclusão. Por quê? Porque o p-valor é de 0,023, que é menor que o nível de significância. Então, se o p-valor fosse maior, a gente aceitaria H0. Como é menor, a gente rejeita. Vou pular esse exemplo aqui para poder adiantar um pouco. E aqui, pessoal, nós temos o caso do teste T. Uma pergunta bem importante, né, é essa. Quando é que eu utilizo o teste T e quando é que eu utilizo o teste Z? Esse slide responde isso para a gente. Ó, quando o desvio padrão... Aqui, ó, teste para a média populacional com variância desconhecida, com variância populacional desconhecida. Quando o desvio padrão sigma for desconhecido, lembra que o desvio padrão sigma é o desvio padrão populacional. Optamos por trabalhar com o desvio padrão amostral S. A estatística do teste se baseará na distribuição de T, na distribuição T-Student, com N-1 grau de liberdade. Então, sempre que faltar o desvio padrão populacional, a gente pode utilizar o teste T, que ele acaba utilizando o desvio padrão amostral. É isso que o teste T faz. Certo? Eu vou explicar como é que você faz isso. Só um detalhe, pessoal, o grau de liberdade aqui, que eu vou explicar o que é mais à frente, quando ele for maior do que 30, a tabela do teste T, se você olhar aqui, ela vai seguindo aqui até o 30, essa aqui é até um pouco mais completa, até o 40 está seguindo aqui, depois ela começa a alternar. Por exemplo, chegou aqui no 40, ela tem uns 50, depois dos 50 ela vai de 10 em 10, depois chega aqui no 120 e depois aqui vai para o infinito. Na prática, o que é convenção é o seguinte, você vai fazer a conta do teste T. Se você tiver um grau de liberdade, até 30. Se for maior do que 30, eu não faço o teste T, eu já posso subir diretamente a tabela da normal. Então, o teste T é interessante até o grau de liberdade de 30. A partir daí, essa tabela aqui, a distribuição T e a distribuição normal ficam muito parecidas. Então, a partir desse grau de liberdade de 30, você pode pegar e usar, no caso, a distribuição normal. Enfim, mas nesse caso aqui, vamos fazer um exemplo. Então, nós temos esse X é a média amostral, esse M é a média populacional testada, o S, desvio padrão amostral, e o N, tamanho da amostra. E aqui é o T observado. A maneira de fazer a conta é muito similar. Vou fazer com vocês um exemplo aqui. E essa conta aqui, eu vou fazer ela só manualmente. E a partir de 30, você pode pegar e fazer utilizando a tabela de distribuição da normal mesmo. Deixa eu só abrir aqui a câmera de novo. Aqui. Muito bem. Aqui está a continha. Então, esse exemplo aqui, pessoal, é o exemplo 4, né? Vamos entender ele primeiramente. Vamos fazer uma leitura para a gente poder resolver aqui. Então, tá assim, ó. Os registros dos últimos anos de um colégio atestam para os calouros admitidos uma média de 115 do teste vocacional. Para testar a hipótese que a média de uma nova turma é a mesma das turmas anteriores, retirou-se uma amostra de 20 notas, obtendo-se a média de 118 e desvio padrão amostral de 20. Percebam que aqui o desvio padrão é amostral. Admite uma significância de 5% para efetuar o teste. Aqui vai ser o seguinte, pessoal, vamos entender então como é que a gente vai fazer esse problema aqui. A ideia é assim, inicialmente a média era de 115. É de 115, né? Aí depois fez algumas modificações, né? E a média passou a ser
118 pontos. E essa média de 118 pontos aqui foi feita baseado em 20 notas, ou seja, 20 pessoas. E o desvio padrão dessa distribuição amostral aqui foi de... Cadê aqui? Foi 20 também. Então, o desvio padrão, no caso amostral, por isso que eu utilizei o S, foi 20. Ele pede para a gente fazer esse teste aqui, utilizando um nível de significância de 0,5. Então, como é que eu vou proceder aqui, pessoal? A gente vai proceder assim. Falta analisar quem é o H0 e quem é a hipótese alternativa. Vamos ver o que o exercício pergunta aqui para a gente. Ó. Para testar a hipótese de que a média de uma nova turma é a mesma das turmas anteriores, quer dizer que a média da nova turma é a mesma. Então, eu vou falar que H0 vai ser, no caso, a média testada igual à média da turma anterior, que é 115. Quer dizer que a média é a mesma. E a hipótese alternativa nossa é que a média testada é diferente da média histórica, que é 115. Então, o H0 é igual, a H alternativa é diferente. Aqui, no caso, ele não fala nem que é maior nem que é menor. Perceba que o texto é bem claro. Para testar que a média de uma nova amostra é a mesma das turmas anteriores, então, como ele não fala que é nem maior nem menor, por isso que eu utilizei o igual. Se ele falasse que era maior ou menor, eu utilizaria o símbolo correspondente. Então, esse teste aqui vai ser bilateral, porque ele manda testar se é igual. Aí eu posso fazer assim, isso aqui, ó. Aqui a gente vai ter a distribuição. É bom fazer o desenho para a gente conseguir pensar. E como é que vai ser esse caso aqui, ó? Aqui eu vou ter, como ele é bilateral, eu pego o alfa e divido por 2. Aqui vai ser alfa dividido por 2, ou seja, vai dar 0,025 aqui, essa região aqui. E do lado esquerdo aqui também. E somado os dois dá o 0,5. Então, pessoal, tem que achar quem é o T crítico. Aqui vai ser o T crítico. Aqui e aqui. Como é que eu faço para achar o T crítico? Se aqui é 0,025, eu faço assim, eu pego o ponto 5, que é a metade, e subtraio o ponto 0,25. Quer dizer, então, que essa região aqui, ela mede 0,475. Faltou achar o grau de liberdade aqui. O grau de liberdade, ele é sempre dado por N menos 1, ou seja, 20 menos 1, que dá 19. Esse é o nosso grau de liberdade aqui. Vamos, então, agora na tabela para ver o que acontece. A tabela T. Aqui, deixa eu maximizar ela um pouquinho. Aqui. Opa, peraí. Aqui está a tabela T, pessoal. Vamos entender essa tabela aqui. Lembra que o valor do grau de liberdade era 19. Então, aqui é o seguinte, quer ver? Vamos entender o problema. Deixa eu só ativar aqui a caneta. Muito bem. Se a gente analisar, o grau de liberdade é aqui o 19, que nós calculamos. Está aqui o 19. Por sua vez, lembra que nós tínhamos aqui, pessoal, o nível de significância era 5%. Então, essa tabela, a leitura dela é diferente. Como aqui você tem o nível de significância aqui em cima. Independente de ser lateral ou bilateral, na verdade, tem que ser bilateral, tá? Porque se aqui fosse unilateral, teria que multiplicar por 2, pegar o dobro disso. Enfim, o nível de significância aqui, nossa, é 5%. Então, o que eu faço? O grau de liberdade é 19. Então, eu vou cruzar isso aqui. Eu vou cruzar aqui e vou cruzar aqui. Eu acabo tendo esse valor aqui. Esse valor que eu destaquei aqui, ele acaba sendo o meu T crítico. Ou seja, o nosso T crítico aqui, ele vai ser 2,093. Esse é o nosso T crítico. Então, significa, pessoal, o seguinte, que esse T crítico aqui é o valor que eu vou colocar aqui. Quer dizer que vai 2,093. Certo? Agora eu vou calcular o T observado. Lembra, eu só vou usar o T observado, vou ter que usar o T observado porque eu não tenho o desvio padrão
populacional, eu só estou tendo desvio padrão amostral, quer dizer, que é o desvio padrão calculado em cima daquela amostra. O T observado ele é dado por essa fórmula aqui. A única diferença em relação ao Z observado é que aqui ele utiliza o S em vez do signo. Então, o nosso X aqui é 118. O nosso Mi, 115. Sobre o S nosso aqui, que eu desvio padrão amostral, que é 20, dividido por raiz de 20. Esse aqui vai ser o nosso T observado. Aí, fazendo a continha aqui, 118 menos 115 é 3, dividido por 20, dividido por raiz de 20. Que dá, no caso, 0,67. Olha só, 0,67, ele não está. Isso aqui é região crítica. Região crítica. O 0,67 está aqui, ó, bem antes. Significa, então, o seguinte, pessoal, que nesse caso a gente aceita H0. Portanto, como o 0,67 não está na região crítica, como T observado, né? Como T observado, ele é maior que o T crítico, aceitamos H0. Ou seja, as notas não mudam muito, né? Não houve mudança significativa em relação à média da pontuação. Em relação à média. Quer dizer que as médias continuam sendo iguais. Com esse nível de significância aqui, não houve mudança significativa. Tá? Continuando aqui, pessoal, quer ver? Aqui está a nossa tabela. Aqui está o exemplo que eu fiz. E aqui está a resolução dele, né? Eu peguei e fiz a resolução também dele aqui no slide, colei. Inclusive, está com a conclusão em algum lugar aqui. Cadê? Não falei a conclusão, mas enfim. A conclusão é isso, como o nível de significância, né? É 2,093. Desculpa, o nível de significância é dessa região crítica aqui. E o nosso valor observado está aqui, então ele está fora da região crítica. Consequentemente, a gente aceita H0. Tem mais um exemplo, vou pular. Vou fazer o seguinte, pessoal, para poder dar tempo hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os dados, o teste T com dados pareados, com dados não pareados, tá? E paro no teste T. Essa parte aqui é bem interessante também. O que é o teste T? Como é que funciona isso? Olha só, primeiramente, essa parte aqui, eu até poderia fazer ela manualmente. Só que assim, eu até aventei essa possibilidade, só que o trabalho é exacerbado, tá? Para fazer umas contas dessas utilizando o teste T manualmente, o trabalho é tão exacerbado que eu refutei a ideia e vou fazer somente utilizando o Excel mesmo. Vamos lá. Então, o teste T, nos estudos com dados pareados, primeiramente. Muitas vezes, unidades físicas ou biológicas são medidas 2 vezes no decorrer de uma pesquisa. A lógica é verificar se houve ou não discrepância entre as medições. Outras vezes, as unidades são consideradas aos pares. A ideia é verificar se há ou não diferença na resposta ou no desempenho dos pares. A análise com dados pareados é apropriada nos seguintes casos: quando se mede a mesma variável nas mesmas unidades, antes e depois de uma intervenção. Quando os participantes da pesquisa são recrutados aos pares, ou são pareados por idade, sexo, estágio da doença. Nesses casos, um dos participantes recebe a droga em teste e outro participante recebe o tratamento convencional. Quando se mede a mesma variável em gêmeos, ou em um par, como mãe e filho, quando se faz um experimento em laboratório com várias repetições, em cada repetição se prepara
ao mesmo tempo um controle e um teste. Aqui, pessoal, tem as formas de como é que faria isso aqui manualmente, a gente vai ignorar isso. E aqui é o seguinte, essa parte que é mais interessante. Tá. Aqui eu comparo o valor do teste absoluto do T, calculado com o valor crítico da tabela de valores de T. A gente não vai fazer isso, porque tudo isso aqui é dado pelo Excel. Eu queria só destacar esse último item aqui que é importante. Ó. Para usar o teste T no Excel, devemos habilitar o suplemento de análise de dados. Aqui, nesse caso, nós temos um tutorial de como é que você habilita. Eu não vou explicar no meu computador como é que você faz para habilitar esse suplemento no Excel, porque para você fazer isso no Mac, não é a mesma coisa do que você fazer no Windows. No entanto, se você utilizar o Windows e quiser habilitar esse suplemento para poder fazer essas contas, nesse link aqui tem um tutorial que eu achei que explica passo a passo e não vai ter dificuldade nenhuma. Deixa eu pegar um exemplo, então, e mostrar como é que funciona isso aqui. Ó. Ensaio com dados pareados, duas medidas no mesmo indivíduo. Para verificar se duas drogas diferentes usadas como antitussígenos, bloqueadores de tosse, alteram o tempo de sono, foi feito um ensaio com 9 voluntários. Eles tomaram um dos antitussígenos na primeira noite e outro na noite seguinte. Foi registrado o tempo de sono de cada indivíduo nas 2 noites. A proposta é comparar as médias de tempo do sono sobre o efeito de cada antitussígeno. Aqui seu aqui não está coerente, não. Depois eu tiro ele. Aqui é o seguinte, pessoal. Tem uma droga. E essa droga aqui, ela pode alterar ou não o sono das pessoas. Certo? Essa droga aqui é para ajudar no combate aqui a um antitussígeno, né? Ela pode alterar ou não o sono das pessoas. Aqui tem uma tabela com os voluntários. Aqui tem a droga A, e aqui tem a droga B, e aqui tem, no caso, 9 voluntários. A pergunta é, será que essa droga alterou significativamente o sono dessas pessoas? Como é que eu faço uma conta dessa? Aqui, ó, as hipóteses são H0, o tempo médio de sono é o mesmo para as duas drogas, quer dizer, não teve alteração no sono. E HA, as drogas determinam tempos médios de sonos diferentes. E o nível de significância é 0,5. Aqui eu falo, né? Eu menciono que o teste é bicaudal. Por quê? Porque eu só falei das drogas não alterarem e das drogas alterarem. Então, o H0 é o tempo de sono é o mesmo. O HA, que no caso tem um tempo de sono diferente. Como é que eu fiz essa conta no Excel, gente? Primeiramente, eu peguei esses dados que estão aqui e coloquei aqui no Excel. Está aqui. Esse foi o exemplo, só mostrando aqui, o exemplo 7. Exemplo 7, está aqui. Aqui eu vou explicar para vocês como é que foi feita a conta. Isso aqui não é para estar aqui. Apaguei. Enfim, aqui tem os dados. O tempo de sono dos voluntários medido em horas segundo cada droga. Então, o voluntário 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, a droga A. Esse dormiu 7 horas, depois o outro dormiu 7, 6, assim por diante. Para você fazer essa conta aqui, gente, é o seguinte. Primeiramente, você tem que vir aqui em dados, tá? E essa opção aqui, que é a análise de dados, tem que estar habilitado. É igual eu falei para vocês, isso aqui em geral, quando você instala o Excel, ele não está habilitado. Para você habilitar, tem que seguir aquele tutorial que eu passei para vocês lá. Naquele link lá tem um tutorial que explica passo a passo como é que você faz para habilitar essa análise aqui de dados. Uma vez isso aqui habilitado, a conta fica bem simples de fazer. É da seguinte maneira, a conta é essa. Eu vou refazer ela com vocês e depois vou tirar algumas conclusões sobre ela. Então, primeiramente, clica aqui em análise de dados. Lembra? Primeiramente, instala o suplemento, depois vem para cá. Clicou aqui. Essa análise nossa aqui, ó, tá aqui, teste, aqui embaixo. Teste T, 2 amostras emparelhadas com médias. Então, são dados emparelhados, ou seja, dados pareados. Vou clicar OK. Aí aqui eu vou selecionar, pessoal, primeiramente os nossos dados aqui. Vou selecionar esses aqui. É a nossa primeira série de dados. E aqui eu vou ter, no caso, a segunda série de dados. Deixa eu fazer do zero aqui. Ó. Primeira série de dados está aqui.
Clico aqui, vou selecionar a segunda série de dados, tá? Rótulos, e o nível de significância aqui, o padrão dele é trabalhar com 0,05. Tá? Só que isso aqui você pode arbitrar, fica a seu critério, mas em geral, por convenção, utilizado 0,05. Aqui eu posso selecionar em qual lugar que eu quero que saia o resultado. Aí, por exemplo, aqui eu quero que saia nessa célula aqui. Quando eu der OK, está aqui. Vamos entender isso aqui, o que é cada coisa. Então, aqui você tem a média de hora de sono de cada droga. Aqui a variância delas. Aqui tem as observações, quantas pessoas foram observadas. A parte legal está aqui embaixo. Ó. Lembra que eu estou utilizando um teste bicaudal, porque eu usei o símbolo de igual e de diferente. Olha só, o nível de significância aqui, aliás, o valor de P aqui é 0,01. Lembra que o nível de significância, o alfa nosso, era 0,05. Né? Esse cara aqui que era o nosso nível de significância. Então, o que acontece aqui? O nosso nível de significância, que é o 0,05, ele é maior do que o p-valor. Do que o p-valor bicaudal. Então, se o 0,5 é maior do que o 0,1, significa, então, que eu vou rejeitar H0 e vou aceitar a hipótese alternativa. Que é o que eu concluí agora aqui, eu colei aqui no slide, quer ver? Aquela tabela lá, eu vim para cá e colei ela aqui. Ó. A média de som da droga A é 6,7, da droga B, 7,7. É significativo? Sim. Por quê? Porque nós tivemos que o nosso valor de P aqui é 0,01. E o nosso nível de significância que era 0,05. Aí a conclusão está aqui à direita. Ó. Como o p-valor, né, é menor que o nível de significância, rejeitamos H0 e aceitamos a hipótese alternativa. Ou seja, é provável que as drogas determinem tempos médios de sono diferentes. Nesse caso aqui, a droga B, a pessoa que tomar a droga B vai ter mais sono do que a pessoa que tomar a droga A. É isso que está dizendo aqui. Vamos fazer mais um exemplo agora, pessoal, para dados não pareados. Aqui tem o contexto, tá? Deixa eu pegar aí diretamente com o exemplo. Exemplo. É ensaio com dados, dados pareados, dados pareados, só que aqui unilateral. Uma droga é tradicionalmente usada para alívio da dor nos casos de enxaqueca. Uma empresa oferece um genérico. Para verificar se o efeito do genérico não é significativamente, está escrito errado aqui, né? Inferior, foi feito um ensaio com 7 voluntários. Todos os voluntários usaram em períodos distintos, tanto a droga tradicional como o genérico. Os tempos de alívio da dor registrados pelos voluntários em cada droga estão na tabela abaixo. Então, por exemplo, o voluntário 1 demorou 4,5 horas para ter o alívio da dor utilizando a droga tradicional e 4 horas com genérico. O voluntário 2 demorou 5,5 horas, né, com tradicional e 5,5 genérico. Então, a pergunta é se houve diferença significativa ou não nas médias aqui. Então, essa conta eu também vou fazer utilizando aqui o Excel. Eu peguei essa tabela aqui, que é do exemplo 8, e coloquei aqui, exemplo 8. Está aqui. Então, está aqui ó, os voluntários, tradicional e genérico. Aí, só um detalhe que eu esqueci de comentar. A pergunta é a seguinte, será que quem tomou o genérico demorou mais tempo para ter o alívio da dor ou não? Então, por exemplo, H0. O tempo médio de alívio da dor é o mesmo ou maior para as duas drogas. E a hipótese alternativa, o tempo médio de alívio da dor é maior quando se administra o genérico. Então, a hipótese H0 é que o tempo é o mesmo. A hipótese alternativa é que assim, o tempo é maior. E o nível de significância é esse cara aqui. Então, como é que foi feita essa continha? Mesma coisa. Análise de dados habilitados. Então, nesse caso aqui, eu também testo com dados emparelhados, já que as duas amostras têm a mesma quantidade.
Eu venho aqui, seleciono essa aqui. Depois eu venho aqui, seleciono essa outra. Tá? Rótulos. Eu vou querer que isso aqui saia nessa célula aqui, por exemplo. E dou igual, dou OK. E está aqui, ele traz para a gente. Aí, nesse caso aqui, só lembrando, pessoal, ó, aqui eu utilizei o quê? O tempo médio de alívio da dor é maior. Se é maior, dessa maneira aqui, então significa que o teste vai ser unilateral. Então, eu vou olhar lá o valor de P unilateral. Está aqui, ó. Para o T unilateral, o meu P-valor foi de quanto? 0,055. 0,055 é o quê? É maior do que 0,05 é o nível de significância. Logo, o P-valor aqui ele é maior que o nível de significância. Se o P-valor é maior que o nível de significância, a gente pega e aceita H0. É a conclusão que está aqui, ó. O P-valor unicaudal, né, ou unilateral, é 0,05. 0,055, que é maior que 0,5. Logo, não rejeitamos H0. Ou seja, o tempo de alívio da dor é o mesmo ou maior para ambas as drogas. Então, a gente acaba não rejeitando H0. Pessoal, quer dizer então que o tempo é o mesmo, não vai ter diferença. Tá? Esse maior aqui está incoerente. Depois eu vou tirar aqui. Então, quer dizer que o tempo é o mesmo para ambas as drogas. Pessoal, pelo horário, eu vou parar por aqui, tá certo? Aí na próxima aula, que é a semana que vem, eu continuo falando sobre o teste T, falo sobre a análise de variância, que é o ANOVA, e falo sobre regressão linear também. Então, paro por aqui, desejo a todos uma boa noite e até a semana que vem, pessoal. Vai ser o nosso último encontro.